Une Ducati Panigale V4R, pour sa puissance brute et son esthétique époustouflante. Uma Ducati Panigale V4R por sua potência bruta e estética deslumbrante. Ce serait une Triumph Bonneville T120, un classique intemporel pour les longues balades. Seria uma Triumph Bonneville T120, clássico atemporal para longos passeios. La Yamaha Mon 09 tracé semble idéal, un mélange parfait de confort et d'agilité. A Yamaha MT-09 Tracer parece ideal, uma mistura perfeita de conforto e agilidade. Une BMW R9 Racer attirerait tous les regards, avec son look café racer audacieux. Uma BMW R9T Racer chamaria a atenção de todos, com seu visual café racer ousado. Une Honda Africa Twin serait parfaite pour l'aventure, capable de tout terrain. Uma Honda Africa Twin seria perfeita para a aventura, capaz de qualquer terreno. La Kawasaki Z900 est tentante, pour son moteur explosif et sa maniabilité précise. A Kawasaki Z900 é tentadora, por seu motor explosivo e sua dirigibilidade precisa. Une Aprilia Tuono V4 Factory, un monstre de performance pour les routes sinueuses. Uma Aprilia Tuono V4 Factory, monstro de performance para as estradas sinuosas. Une KTM 890 Duker, un concentré de sensations fortes et de technologie. Uma KTM 890 Duke R, concentrado de fortes sensações e tecnologia. La Suzuki GSX-R 1000R, une sportive ultime pour repousser les limites. A Suzuki GSX R1000R, uma esportiva definitiva para ultrapassar os limites. Une Harley-Davidson Road Glide, un symbole de liberté et d'évasion sur les longues distances. Uma Harley-Davidson Road Glide, símbolo de liberdade e escapismo em longas distâncias. Une Indian Chief Vintage, pour son charme rétro et son confort exceptionnel. Uma Indian Chief Vintage por seu charme retro e conforto excepcional. La Royal Enfield Interceptor 650, un modèle simple et authentique pour le plaisir pur. A Royal Enfield Interceptor 650, modelo simples e autêntico para o puro prazer. Une Husqvarna Vitpilen 701, un design minimaliste et une expérience de conduite unique. Uma Husqvarna Vitpilen 701, design minimalista e uma experiência de pilotagem única. Une MV Agusta Brutal 1000RR, un bijou de technologie et de performance. Uma MV Agusta Brutale 1000RR, uma joia de tecnologia e desempenho. Une Norton Commando 961 Sport, une légende anglaise pour les passionnés de classiques. Uma Norton Commando 961 Sport, uma lenda inglesa para os apaixonados por clássicos. Une Moto Guzzi V85 TT, un mélange d'aventure et de style italien. Uma Moto Guzzi V85 Twitter, uma mistura de aventura e estilo italiano. La Bultaco Rapid ensemble idéal pour les routes de campagne, un modèle vintage revisité. A Bultaco Rapitan parece ideal para estradas de campo, modelo vintage revisado. Une CCM Spitfire Flat Tracker, une moto unique pour les amateurs de sensations fortes. Uma CCM Spitfire Flat Tracker, uma moto única para os amantes de adrenalina. Avez-vous déjà parcouru de longues distances à moto, par hasard? Você já viajou longas distâncias de moto, por acaso? Est-ce que l'aventure d'un long voyage en 2 roues vous a déjà appelé? A aventura de uma longa viagem em 2 rodas já te chamou alguma vez? On raconte souvent des histoires de périples à moto,
Avez-vous la vôtre? Costuma-se contar histórias de viagens de moto, você tem a sua? Serait-il possible d'entendre parler de vos escapades motocyclistes les plus mémorables? Seria possível ouvir falar sobre suas aventuras de motocicleta mais memoráveis? Quelles destinations ont été privilégiées lors de vos voyages à moto? Quais destinos foram privilegiados em suas viagens de moto? Les routes sinueuses d'où vous avez pris plaisir à rouler, lesquelles sont-elles? Quais são as estradas sinuosas que você gostou de dirigir? Des souvenirs inoubliables liés à des longs trajets en moto, vous en avez sûrement? Lembranças inesquecíveis ligadas a longas viagens de moto, você certamente tem? Parmi tous les endroits visités à moto, un coup de cœur particulier? Entre todos os lugares visitados de moto, algum lugar especial? Avez-vous exploré des régions françaises en longeant les routes à moto? Você explorou regiões francesas percorrendo as estradas de moto? Des pays lointains ont-ils été découverts grâce à votre passion pour la moto? Países distantes foram descobertos graças à sua paixão por motocicletas? Les Alpes, un terrain de jeu idéal pour les motards, vous y êtes-vous aventuré? Os Alpes, um terreno de jogo ideal para motociclistas, você se aventurou lá? La côte atlantique à moto, une expérience que vous avez vécue? A costa atlântica de moto, uma experiência que você já viveu? Des routes de montagne ont-elles été parcourues lors d'un voyage en moto? Estradas de montanha foram percorridas durante uma viagem de moto? Avez-vous eu l'occasion de traverser la France du nord au sud à moto? Você já teve a oportunidade de atravessar a França do norte ao sul de moto? Des paysages époustouflants ont-ils marqué vos voyages en deux roues? Paisagens deslumbrantes marcaram suas viagens de duas rodas? La Corse, une île magnifique à explorer à moto, vous y êtes-vous rendu? A Córcega, uma ilha magnífica para explorar de moto, você já foi lá? Des rencontres inattendues ont-elles jalonné vos périples motocyclistes? Encontros inesperados marcaram suas viagens de moto? Avez-vous déjà fait un voyage à moto avec des amis, et où êtes-vous allé? Você já fez uma viagem de moto com amigos, e para onde vocês foram? Quelle route motocycliste vous a coupé le souffle, selon vous? Qual rota de moto te deixou sem fôlego na sua opinião? N'est-ce pas incroyable la route des Grandes Alpes? Não é incrível a rota das Grandes Alpes? La Corse, un paradis pour les deux roues, n'est-ce pas? A Córcega, um paraíso para os dois rodados, não é mesmo? On raconte que le Verdon est exceptionnel à moto. Dizem que o Verdon é excepcional de moto. Avez-vous déjà exploré les routes de Provence? Você já explorou as estradas da Provence? Les cols pyrénéens, un souvenir inoubliable, paraît-il. Os colos Pirineus, uma lembrança inesquecível, dizem. La beauté des paysages de la Dordogne à moto est légendaire. A beleza das paisagens da Dordogne de moto é lendária. Certains disent que le Luberon offre des vues spectaculaires en deux roues. Alguns dizem que o Luberon oferece vistas espetaculares de duas rodas. Il paraît que la route Napoléon est un incontournable pour les motards. Aparentemente, a rota Napoleão é imperdível para os motociclistas.
Les routes de Bourgogne sont-elles aussi charmantes qu'on le dit? As estradas da Borgonha são tão charmosas quanto dizem. La campagne normande, un cadre idyllique pour une balade à moto, non? A campanha normanda, uma paisagem idílica para um passeio de moto, não? On murmure que les routes d'Auvergne sont pleines de surprises. Dizem que as estradas da Auvergne estão cheias de surpresas. La région Centre-Val de Loire, un terrain de jeu idéal pour les motocyclistes. A região Centre-Val de Loire, um terreno de jogo ideal para motociclistas? Les chemins bretons sont-ils aussi sauvages qu'on l'imagine en moto? Os caminhos da Bretanha são tão selvagens quanto se imagina de moto. La vallée de la Loire, un enchantement pour les yeux à deux roues. O Vale do Loire, um encanto para os olhos sobre duas rodas. Les routes du Jura sont-elles aussi sinueuses qu'on le prétend? As estradas de Jura são tão sinuosas quanto dizem. La Côte d'Azur, un rêve pour les motards, n'est-ce pas? A Riviera Francesa, um sonho para os motociclistas, não é mesmo? La région Occitanie est-elle propice à de belles découvertes en moto? A região Occitanie é propícia a belas descobertas de moto? Pour une longue balade, un blouson en cuir bien aéré est indispensable. Para um longo passeio, uma jaqueta de couro bem ventilada é indispensável. Les gants renforcés, c'est vraiment le minimum pour protéger ses mains en cas de chute. Luvas reforçadas são realmente o mínimo para proteger as mãos em caso de queda. Un casque intégral avec une bonne visière, c'est non négociable pour moi. Um capacete integral com uma boa viseira é não negociável para mim. Les bottes de moto, ça protège les chevilles et offre un bon maintien. As botas de moto protegem os tornozelos e oferecem um bom suporte. Un pantalon renforcé est essentiel, surtout pour rouler sur autoroute. Uma calça reforçada é essencial, especialmente para dirigir na rodovia. On ne sous-estime jamais l'importance d'un bon système d'hydratation en été. Nunca subestime a importância de um bom sistema de hidratação no verão. Pour le confort, un sous-vêtement respirant change la vie. Para o conforto, uma roupa íntima respirável muda a vida. Les protections dorsales intégrées au blouson, c'est un plus indéniable. As proteções dorsais integradas à jaqueta são uma vantagem inegável. Un bon éclairage supplémentaire améliore considérablement la visibilité nocturne. Uma boa iluminação adicional melhora significativamente a visibilidade noturna. Les genouillères et coudières, même discrètes, peuvent faire toute la différence. As joelheiras e cotoveleiras, mesmo discretas, podem fazer toda a diferença. Un col roulé en matière technique protège du vent et du froid. Uma gola alta de tecido técnico protege do vento e do frio. Les vestes avec des inserts réfléchissants, c'est une sécurité supplémentaire appréciable. Os casacos com detalhes refletivos são uma segurança extra apreciável. Pour les trajets urbains, un casque modulable est très pratique. Para os trajetos urbanos, um capacete modular é muito prático. Les protections de coude amovibles permettent d'adapter le confort selon la météo. As proteções de cotovelo removíveis permitem adaptar o conforto de acordo com o clima. Un bon système de communication intégré au casque est un vrai atout pour les longs voyages.
Um bom sistema de comunicação integrado ao capacete é um verdadeiro trunfo para viagens longas. Les bottes avec une semelle renforcée offrent une meilleure adhérence sur la moto. As botas com uma sola reforçada oferecem melhor aderência na moto. Un blouson bien ajusté ne bouge pas et offre une meilleure protection en cas de chute. Uma jaqueta bem ajustada não se move e oferece melhor proteção em caso de queda. Les pantalons avec des protections aux hanches sont indispensables pour une sécurité optimale. As calças com proteções nos quadris são indispensáveis para uma segurança ótima. Quel type de moto vous fait rêver le plus, sportive, cruiser ou peut-être des machines d'aventure? Que tipo de moto te faz sonhar mais, esportivas, cruisers ou talvez máquinas de aventura? Les sensations fortes des sportives vous attirent-elles davantage qu'un long voyage sur un cruiser? As fortes emoções das atletas te atraem mais do que uma longa viagem em um cruzeiro? On dirait que les motos d'aventure gagnent en popularité, qu'en pensez-vous? Parece que as motos de aventura estão ganhando popularidade, o que você acha? Est-ce que la maniabilité d'une sportive est plus importante pour vous qu'un confort de conduite sur un long trajet? A dirigibilidade de um carro esportivo é mais importante para você do que o conforto ao dirigir em uma viagem longa? Un roadster, une café racer, avez-vous des préférences en dehors des catégories classiques? Um roadster, uma café racer. Você tem alguma preferência fora das categorias clássicas? La robustesse d'une adventure bike est un critère essentiel pour certains, n'est-ce pas? A robustez de uma adventure bike é um critério essencial para alguns, não é mesmo? Le look d'un cruiser évoque la liberté, trouvez-vous cela pertinent? O visual de um cruzeiro evoca liberdade. Você acha isso relevante? Est-ce que le couple d'un cruiser est plus important pour vous qu'une puissance brute? O torque de um cruzeiro é mais importante para você do que a potência bruta? Les sportives sont-elles vraiment faites uniquement pour la piste, selon vous? As atletas são realmente feitas apenas para a pista, na sua opinião? Une moto vintage a-t-elle plus de charme qu'un modèle récent, à votre avis? Na sua opinião, uma moto vintage tem mais charme do que um modelo recente? Le confort d'une selle sur une longue distance est-il un facteur déterminant dans votre choix? O conforto de um selim em longas distâncias é um fator determinante na sua escolha? Est-ce que l'esthétique d'une moto influence autant ses performances, selon vous? Você acha que a estética de uma moto influencia tanto o desempenho dela? Les motos trail sont-elles idéales pour explorer des chemins inconnus? As motos trail são ideais para explorar caminhos desconhecidos? Avez-vous déjà songé à une moto électrique, et qu'en pensez-vous? Você já pensou em uma moto elétrica e o que acha? Le poids d'une moto est-il un élément important à considérer, selon votre expérience? O peso de uma moto é um elemento importante a ser considerado na sua experiência? Est-ce que la hauteur de selle est un critère essentiel pour vous? A altura do selim é um critério essencial para você? La technologie embarquée sur les motos modernes est-elle un atout majeur, selon vous? A tecnologia embarcada nas motos modernas é um grande trunfo, na sua opinião? Qu'est-ce qui vous attire le plus dans l'univers de la moto, au fond? O que te atrai mais no universo da moto, no fundo? Le vent latéral sur l'autoroute a été une véritable épreuve, surtout avec la remorque. O vento lateral na rodovia foi um verdadeiro teste, especialmente com o reboque.
Certains conducteurs ne semblent tout simplement pas voir une moto, c'est effrayant. Alguns motoristas simplesmente não parecem ver uma moto, é assustador. La gestion de la chaleur en plein été sous un équipement complet peut être épuisante. O gerenciamento do calor no auge do verão sob um equipamento completo pode ser exaustivo. Naviguer dans les rues étroites et pavées d'une vieille ville a demandé toute ma concentration. Navegar pelas ruas estreitas e de paralelepípedos de uma cidade antiga exigiu toda a minha concentração. Une averse soudaine en montagne, avec la visibilité réduite, fut particulièrement angoissante. Uma chuva repentina na montanha com a visibilidade reduzida foi particularmente angustiante. La fatigue après de longues heures sur la route peut vraiment affecter le jugement. O cansaço após longas horas na estrada pode realmente afetar o julgamento. Le passage d'une zone graveleuse imprévue a failli me faire perdre le contrôle. A passagem por uma área de cascalho inesperada quase me fez perder o controle. La peur de tomber en essayant une manœuvre difficile a été paralysante un instant. O medo de cair ao tentar uma manobra difícil foi paralisante por um instante. Le bruit constant du moteur et du vent peut devenir assourdissant après un certain temps. O barulho constante do motor e do vento pode se tornar ensurdecedor depois de um certo tempo. La difficulté de trouver des points de vue sûrs pour se reposer en voyage est parfois frustrante. A dificuldade de encontrar pontos seguros para descansar em viagens é, às vezes, frustrante. La sensation d'être vulnérable face aux autres véhicules peut être angoissante. A sensação de estar vulnerável diante de outros veículos pode ser angustiante. Le manque de signalisation claire sur certaines routes secondaires a rendu l'orientation difficile. A falta de sinalização clara em algumas estradas secundárias tornou a orientação difícil. La nécessité d'anticiper constamment les actions des autres usagers de la route est épuisante. A necessidade de antecipar constantemente as ações dos outros usuários da estrada é exaustiva. La gestion du freinage d'urgence sur une surface glissante a été un défi majeur. O gerenciamento do freio de emergência em uma superfície escorregadia foi um grande desafio. Le poids de la moto, surtout en manœuvre à basse vitesse, peut être intimidant. O peso da moto, especialmente nas manobras em baixa velocidade, pode ser intimidador. La tension dans les épaules et le cou après plusieurs heures de conduite est intense. A tensão nos ombros e no pescoço após várias horas de direção é intensa. Le choix du bon itinéraire, en tenant compte des conditions météorologiques et de la circulation, est crucial. A escolha da rota certa, levando em consideração as condições climáticas e o trânsito, é crucial. La prudence extrême requise sur les routes inconnues demande une vigilance constante. Extrema cautela é necessária em estradas desconhecidas, exigindo vigilância constante. Selon moi, l'esthétique d'une moto personnalisée peut vraiment transformer son allure. Na minha opinião, a estética de uma moto personalizada pode realmente transformar sua aparência. N'est-ce pas fascinant de voir comment on peut exprimer sa personnalité à travers une moto modifiée? Não é fascinante ver como se pode expressar a própria personalidade através de uma moto modificada? On dirait que chaque modification raconte une histoire, non? Parece que cada modificação conta uma história, não é? Il est indéniable qu'une moto customisée attire tous les regards. É inegável que uma moto customizada chama a atenção de todos.
La performance d'une moto peut être grandement améliorée avec des modifications bien choisies, n'est-ce pas? O desempenho de uma moto pode ser grandemente melhorado com modificações bem escolhidas, não é mesmo? Certaines personnalisations semblent aller à l'encontre de la philosophie originale de la machine. Algumas personalizações parecem ir contra a filosofia original da máquina. Il est parfois préférable de conserver l'authenticité d'une moto classique, vous ne trouvez pas? Às vezes, é melhor preservar a autenticidade de uma moto clássica, você não acha? La sécurité est primordiale, même avec des modifications esthétiques. A segurança é primordial, mesmo com modificações estéticas. On peut vraiment se perdre dans l'univers infini des accessoires moto. A gente pode se perder no universo infinito dos acessórios de moto. Il est important de bien réfléchir avant d'apporter des changements importants à sa moto. É importante pensar bem antes de fazer mudanças importantes na sua moto. La peinture personnalisée peut donner un nouveau souffle à une vieille machine. A pintura personalizada pode dar uma nova vida a uma máquina antiga. Il est parfois difficile de trouver le juste équilibre entre esthétique et fonctionnalité. Às vezes é difícil encontrar o equilíbrio certo entre estética e funcionalidade. On peut vraiment créer une moto unique en son genre avec un peu d'imagination. É possível realmente criar uma moto única com um pouco de imaginação. Il est essentiel de respecter les normes de sécurité lors des modifications. É essencial respeitar as normas de segurança durante as modificações. La customisation peut être un véritable hobby passionnant, n'est-ce pas? A customização pode ser um hobby realmente apaixonante, não é mesmo? Il est parfois préférable de faire appel à un professionnel pour les modifications complexes. Às vezes, é melhor contratar um profissional para modificações complexas. On peut vraiment se sentir fier de sa moto après l'avoir personnalisée. A gente pode se sentir orgulhosa da sua moto depois de personalizá-la. Il est indéniable que les modifications peuvent augmenter la valeur d'une moto. É inegável que as modificações podem aumentar o valor de uma moto. Absolument, une formation de sécurité moto est une excellente idée pour tout pilote. Absolutamente, um treinamento de segurança de moto é uma ótima ideia para qualquer piloto. On devrait vraiment envisager un cours avant de prendre la route avec une moto, vous ne croyez pas? A gente deveria realmente considerar um curso antes de pegar a estrada com uma moto, você não acha? Est-ce que l'apprentissage des techniques de freinage d'urgence est inclus dans ces formations? O aprendizado de técnicas de frenagem de emergência está incluso nesses treinamentos? Il paraît que la confiance en soi augmente considérablement après un tel cours. Aparentemente, a autoconfiança aumenta consideravelmente após um curso como este. Certains amis m'ont dit que cela avait changé leur façon de conduire, en mieux bien sûr. Alguns amigos me disseram que isso mudou a maneira deles dirigir para melhor, é claro. Une formation peut-elle vraiment aider à anticiper les dangers sur la route? Um treinamento pode realmente ajudar a antecipar os perigos na estrada? N'est-il pas préférable de se familiariser avec le comportement de la moto sur un terrain sécurisé? Não seria melhor se familiarizar com o comportamento da moto em um terreno seguro? Il me semble que c'est une bonne façon d'apprendre à gérer les situations imprévues. Acho que é uma boa maneira de aprender a lidar com situações imprevistas.
On pourrait peut-être trouver un cours près de chez nous, ça serait pratique. Talvez a gente possa encontrar curso perto de casa, seria prático. Est-ce que ces formations sont obligatoires pour les jeunes conducteurs? Essas formações são obrigatórias para jovens motoristas? Il est vrai qu'une moto, ça demande une certaine maîtrise et un bon réflexe. É verdade que uma moto exige certo domínio e bom reflexo. N'oublions pas l'importance de connaître les règles de sécurité spécifiques aux deux roues. Não vamos esquecer a importância de conhecer as regras de segurança específicas para veículos de duas rodas. Il serait intéressant de savoir si ces cours abordent la mécanique de base. Seria interessante saber se esses cursos abordam a mecânica básica. On pourrait en parler à d'autres motards pour avoir leur avis, qu'en pensez-vous? Poderíamos falar com outros motociclistas para saber a opinião deles. O que você acha? Il est clair que la sécurité doit être une priorité absolue pour tous les pilotes. Fica claro que a segurança deve ser uma prioridade absoluta para todos os pilotos. N'est-ce pas une bonne idée de se perfectionner régulièrement, même après plusieurs années d'expérience? Não seria uma boa ideia se aprimorar regularmente, mesmo depois de vários anos de experiência? Il me semble que ces formations sont un investissement précieux pour l'avenir. Acho que essas formações são investimento valioso para o futuro. Est-ce qu'un tel cours peut aider à réduire le risque d'accident sur la route? Curso como este pode ajudar a reduzir o risco de acidentes na estrada? Est-ce que l'on devrait vérifier la météo plusieurs fois avant de partir en moto? Devemos verificar a previsão do tempo várias vezes antes de sair de moto? N'oublie jamais d'emporter une veste imperméable, même si le soleil brille. Nunca se esqueça de levar casaco impermeável, mesmo que o sol esteja brilhando. La prudence est de mise quand les routes sont mouillées, n'est-ce pas? A prudência é necessária quando as estradas estão molhadas, não é mesmo? Il serait judicieux d'ajuster la pression des pneus en fonction de la température. Seria aconselhável ajustar a pressão dos pneus de acordo com a temperatura. Avez-vous déjà pensé à utiliser des chauffants pour les poignets? Você já pensou em usar aquecedores de manoplas? Une bonne visière anti-buée est essentielle par temps froid et humide. Uma boa viseira anti-embaçante é essencial em tempo frio e úmido. Il faut absolument prévoir des gants adaptés à toutes les conditions météorologiques. É preciso absolutamente prever luvas adequadas a todas as condições climáticas. La sécurité avant tout, même si cela signifie reporter le trajet par mauvais temps. A segurança em primeiro lugar, mesmo que isso signifique adiar a viagem por mau tempo. Est-ce que l'équipement réfléchissant est obligatoire sous la pluie? O equipamento refletivo é obrigatório sob chuva? Il semble important de connaître les signes avant-coureurs d'un orage. Parece importante conhecer os sinais precursores de uma tempestade. Ne sous-estime jamais la puissance du vent sur une moto, surtout en montagne. Nunca subestime o poder do vento em uma moto, especialmente na montanha. Il est conseillé de ralentir considérablement sur les routes glissantes. É recomendado reduzir consideravelmente a velocidade em estradas escorregadias. Avez-vous une idée des itinéraires alternatifs en cas de tempête? Você tem alguma ideia de rotas alternativas em caso de tempestade? Il serait peut-être utile d'avoir une housse imperméable pour la selle.
talvez seja útil ter uma capa impermeável para o selim. La visibilité est réduite par temps de brouillard, soyez très attentif. A visibilidade está reduzida em tempo de neblina, seja muito atenta. Il faut absolument s'assurer que les freins fonctionnent parfaitement avant de partir. É preciso garantir absolutamente que os freios estejam funcionando perfeitamente antes de partir. Est-ce qu'il existe des formations spécifiques pour la conduite sous la pluie? Existem treinamentos específicos para dirigir na chuva? Il semble indispensable de connaître les limitations de vitesse par temps défavorable. Parece indispensável conhecer os limites de velocidade em condições climáticas desfavoráveis. Quel genre de rassemblement moto vous passionne le plus? Que tipo de encontros de moto te apaixonam mais? Les événements comme le Wheel, WAF sont-ils sur votre radar? Eventos como Wheels, Waves estão no seu radar? Avez-vous déjà participé à un rallye en Europe, peut-être en Italie ou en Espagne? Você já participou de algum rally na Europa, talvez na Itália ou na Espanha? On dirait que le bol d'or est un incontournable pour les amateurs de course, non? Parece que o Bol d'Or é imperdível para os fãs de corrida, não é? Est-ce que l'ambiance des festivals moto en pleine nature vous attire particulièrement? A atmosfera dos festivais de moto na natureza te atrai particularmente? Les concentrations de motos anciennes ont-elles votre préférence? Você prefere encontros de motos antigas? Serait-il possible de connaître vos événements moto préférés en France? Seria possível saber quais são seus eventos de moto favoritos na França? Qu'est-ce qui rend un rallye moto mémorable selon vous? O que torna um rally de moto memorável para você? Les événements axés sur le custom, comme le Custom Bike Show, vous intéressent-ils? Eventos focados em customização, como o Custom Bike Show, te interessam? Avez-vous des recommandations de rassemblements moto plus confidentiels, moins connus du grand public? Você tem alguma recomendação de encontros de moto mais confidenciais, menos conhecidos do público em geral? Les voyages organisés en moto, avec des étapes et des événements sur place, sont-ils une option pour vous? Viagens organizadas de moto com etapas e eventos no local são uma opção para você? Est-ce que l'aspect communautaire des rassemblements moto est important à vos yeux? O aspecto comunitário dos encontros de moto é importante para você? Les événements qui mettent en avant les femmes motardes vous semblent-ils pertinents? Você considera relevantes os eventos que destacam as mulheres motociclistas? On raconte souvent que le rallye de Saint-Tropez est exceptionnel, vous y avez déjà été? Costuma-se dizer que o rally de Saint-Tropez é excepcional. Você já foi? Est-ce que l'organisation d'un événement moto est un critère de choix pour vous? A organização de um evento de moto é um critério de escolha para você? Les événements qui proposent des essais de moto sont-ils un plus? Eventos que oferecem testes de motos são uma vantagem? Est-ce que l'aspect historique d'un rassemblement moto est important pour vous? O aspecto histórico de um encontro de motos é importante para você? Les événements qui soutiennent des causes caritatives ont-ils votre préférence? Eventos que apoiam causas beneficentes têm a sua preferência? Souvent, le vent dans les cheveux suffit à mon bonheur sur la route. Frequentemente, o vento no cabelo é suficiente para minha felicidade na estrada.
La liberté de l'autoroute est plus intense quand on est seul, n'est-ce pas? A liberdade da rodovia é mais intensa quando se está sozinho, não é? Des balades entre amis, c'est toujours plus amusant, surtout avec de bonnes pauses café. Passeios com amigos são sempre mais divertidos, especialmente com boas pausas para o café. Parfois, rejoindre un groupe permet de découvrir des itinéraires insoupçonnés. Às vezes, entrar em um grupo permite descobrir rotas inesperadas. On apprécie vraiment le silence quand on roule en solitaire, loin de tout. A gente realmente aprecia o silêncio quando dirige sozinho, longe de tudo. Les longues distances sont plus faciles à avaler avec des compagnons de route. As longas distâncias são mais fáceis de enfrentar com companheiros de viagem. Il y a une camaraderie particulière dans les groupes de motards, c'est agréable. Existe uma camaradagem particular nos grupos de motociclistas, é agradável. Le rythme est plus soutenu quand on roule avec des amis qui ont le même esprit. O ritmo fica mais acelerado quando dirigimos com amigos que têm o mesmo espírito. Une escapade en solo, c'est l'occasion de se retrouver avec soi-même. Uma escapada solo é a oportunidade de se reconectar consigo mesma. Les discussions autour d'un feu de camp, ça ne se vit qu'en groupe. As conversas ao redor de uma fogueira só se vivem em grupo. La planification des itinéraires est plus simple quand on est seul, on fait ce qu'on veut. O planejamento de rotas é mais simples quando se está sozinho, faz o que quer. Il faut être prudent quand on roule en groupe, il y a plus de monde sur la route. É preciso ter cuidado quando se anda em grupo, há mais gente na estrada. Les pauses sont plus courtes quand on est seul, on veut profiter de chaque instant. As pausas são mais curtas quando estamos sozinhos, queremos aproveitar cada instante. On se sent plus en sécurité dans un groupe, surtout sur des routes inconnues. Nos sentimos mais seguras em grupo, especialmente em estradas desconhecidas. Le partage d'expériences est enrichissant quand on roule avec d'autres motards. Compartilhar experiências é enriquecedor quando se anda de moto com outros motociclistas. Une virée en solo, c'est une bouffée d'air frais pour l'esprit. Uma escapada sozinha é um sopro de ar fresco para a mente. La découverte de paysages isolés est plus intense quand on est seul sur sa moto. A descoberta de paisagens isoladas é mais intensa quando se está sozinho na moto. Rouler avec des amis, c'est l'assurance de bons souvenirs et de belles anecdotes. Dirigir com amigos é a garantia de boas lembranças e histórias incríveis. Quelle moto a laissé une empreinte indélébile dans mon cœur? Qual moto deixou uma marca indelével no meu coração? La Yamaha SR 250, un souvenir impérissable de liberté. A Yamaha SR 250, uma lembrança inesquecível de liberdade. On se souvient toujours de la sensation du vent avec une vieille Honda CB 750. A gente sempre se lembra da sensação do vento com uma velha Honda CB 750. Une Triumph Bonneville, véritable ode à l'aventure et au style rétro. Uma Triumph Bonneville, verdadeira ode à aventura e ao estilo retro. La Ducati Monster a marqué un tournant dans mon expérience motocycliste. A Ducati Monster marcou uma virada na minha experiência com motocicletas. Cette Kawasaki Z9 Sense, une machine qui dégageait une puissance brute incroyable. Esta Kawasaki Z900, uma máquina que exalava uma potência bruta incrível.
Il y a cette petite Suzuki GS 500, parfaite pour apprendre et se faire plaisir. Tem essa Suzuki GS 500, perfeita para aprender e se divertir. La BMW R 1200 GS, une compagne de voyage inoubliable sur les routes sinueuses. A BMW R 1200 GS, uma companheira de viagem inesquecível nas estradas sinuosas. Une Aprilia RSV 1000, synonyme de vitesse et d'adrénaline pure. Uma Aprilia RSV 1000, sinônimo de velocidade e adrenalina pura. La Norton Commando, un classique intemporel qui respire l'histoire. A Norton Commando, um clássico atemporal que respira história. Cette Harley-Davidson Sportster a été une véritable déclaration de style. Esta Harley-Davidson Sporter foi uma verdadeira declaração de estilo. La Royal Enfield Bullet, un voyage dans le temps à chaque trajet. A Royal Enfield Bullet, uma viagem no tempo a cada percurso. On ne peut oublier la sensation de puissance d'une KTM Duke 690. Não se pode esquecer a sensação de potência de uma KTM Duke 690. Une moto Guzzi V7, un charme italien indéniable et une sonorité unique. Uma moto Guzzi V7, um charme italiano inegável e um som único. La vieille Gilra Saturno, un bijou de collection qui a fait rêver plus d'un. A velha Gilera Saturno, uma joia de coleção que fez sonhar mais de um. Cette Benelli Leoncino, un mélange parfait de modernité et de classicisme. Esta Benelli Leoncino, uma mistura perfeita de modernidade e classicismo. La MZ-TS 250, une moto d'une autre époque qui a laissé son empreinte. A MZ-TS 250, uma moto de outra época que deixou sua marca. La Ural M72, une aventure à chaque kilomètre sur cette sidecar mythique. A Ural M72, uma aventura a cada quilômetro nesta sidecar mítica. On trouve les motos électriques plutôt intéressantes, non? A gente acha as motos elétricas bem interessantes, né? Le silence d'une moto électrique, est-ce que ça enlève du plaisir selon vous? O silêncio de uma moto elétrica tira prazer segundo você? Est-ce que l'autonomie des modèles actuels est suffisante pour de longs trajets? A autonomia dos modelos atuais é suficiente para viagens longas? Quelles sont les perspectives d'avenir pour la recharge en pleine route? Quais são as perspectivas futuras para o recarregamento em trânsito? L'impact environnemental de la fabrication des batteries, ça vous préoccupe? O impacto ambiental da fabricação de baterias te preocupa? Est-ce que le couple instantané change vraiment l'expérience de conduite? O torque instantâneo realmente muda a experiência de dirigir? Le coût initial d'une moto électrique, est-ce un frein majeur? O custo inicial de uma moto elétrica é um grande impedimento? Est-ce que l'entretien d'une moto électrique est réellement simplifié? A manutenção de uma moto elétrica é realmente simplificada? Quelle marque française se positionne sur le marché de l'électrique? Quais marcas francesas estão se posicionando no mercado de carros elétricos? Est-ce que la sonorité d'une moto électrique peut être améliorée artificiellement? É possível melhorar artificialmente o som de uma moto elétrica? Le poids des batteries n'affecte-t-il pas la maniabilité de ces motos? O peso das baterias não afeta a dirigibilidade destas motos? Est-ce que l'infrastructure de recharge est assez développée dans les zones rurales?
A infraestrutura de recarga é suficientemente desenvolvida nas áreas rurais? Quelles sont les aides financières disponibles pour l'achat d'une moto électrique? Quais são os auxílios financeiros disponíveis para a compra de uma moto elétrica? Est-ce que la technologie des batteries évolue assez vite pour rendre ces motos plus performantes? A tecnologia das baterias está evoluindo rápido o suficiente para tornar essas motos mais eficientes? Est-ce que l'électrique est une solution viable pour les motos de sport? A elétrica é uma solução viável para as motos esportivas? Quelles sont les différences notables entre une moto électrique et une moto thermique en termes de sensations? Quais são as diferenças notáveis entre uma moto elétrica e uma moto a combustão em termos de sensações? Est-ce que l'électrique pourrait devenir la norme dans les prochaines années pour les deux roues? A eletricidade poderia se tornar a norma nos próximos anos para veículos de duas rodas? Est-ce que l'absence de vibration est un avantage ou un inconvénient sur une moto électrique? A ausência de vibrações é uma vantagem ou uma desvantagem em uma moto elétrica? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de frôler la catastrophe en moto? Et si oui, qu'en as-tu retiré? Já aconteceu com você de quase sofrer um acidente de moto? E se sim, o que você aprendeu com isso? Une situation délicate sur deux roues vous a-t-elle jamais fait peur? Quel enseignement en avez-vous tiré? Alguma situação delicada em duas rodas já te assustou? Que aprendizado você tirou disso? Racontez-moi, une expérience risquée à moto vous a-t-elle marqué? Qu'avez-vous appris de cela? Conte-me, alguma experiência arriscada de moto te marcou? O que você aprendeu com isso? Avez-vous connu des moments où la sécurité était compromise pendant une balade à moto? Comment cela a-t-il influencé votre conduite? Você já passou por momentos em que a segurança foi comprometida durante um passeio de moto? Como isso influenciou sua condução? Une chute évitée de justesse, cela vous est-il déjà arrivé? Qu'est-ce que cet incident vous a révélé? Uma queda evitada por pouco, já aconteceu com você? O que esse incidente revelou a você? Parlez-moi d'une fois où votre instinct de survie a été mis à l'épreuve sur une moto. Me fale de uma vez em que seu instinto de sobrevivência foi testado em uma moto. Qu'en avez-vous conclu? A que conclusão você chegou? Une erreur de jugement a-t-elle failli vous coûter cher en moto? Quel changement cela a-t-il apporté à votre approche? Um erro de julgamento quase lhe custou caro na moto? Que mudança isso trouxe para sua abordagem? Avez-vous déjà été confronté à une situation imprévue sur deux roues qui a remis en question votre confiance? Comment avez-vous réagi? Você já se viu diante de uma situação inesperada em duas rodas que colocou sua confiança à prova? Como você reagiu? Une manœuvre dangereuse, même involontaire, vous a-t-elle jamais fait réfléchir? Quel impact cela a-t-il eu sur votre pratique? Uma manobra perigosa, mesmo involuntária, já te fez refletir? Qual impacto isso teve na sua prática? Avez-vous déjà ressenti une peur intense en moto qui vous a poussé à reconsidérer votre façon de conduire? Expliquez. Você já sentiu um medo intenso de moto que a fez reconsiderar sua forma de dirigir? Explique. Une situation d'urgence sur une moto vous a-t-elle appris à mieux anticiper les dangers? Détaillez. Uma situação de emergência em uma moto te ensinou a antecipar melhor os perigos? Detalhe. Avez-vous déjà été surprise par une condition météorologique défavorable en moto? Qu'avez-vous retenu de cette expérience? Você já foi pega de surpresa por uma condição climática desfavorável de moto? O que você aprendeu com essa experiência?
Une rencontre inattendue sur la route a-t-elle failli compromettre votre sécurité à moto? Comment cela vous a affecté? Encontro inesperado na estrada quase comprometeu sua segurança de moto? Como isso te afetou? Avez-vous déjà dû réagir instinctivement pour éviter un accident à moto? Quel a été le résultat de cette réaction? Você já precisou reagir instintivamente para evitar um acidente de moto? Qual foi o resultado dessa reação? Une erreur d'un autre usager de la route a-t-elle mis votre vie en danger à moto? Comment cela vous a marqué? Erro de outro usuário da estrada colocou sua vida em perigo de moto? Como isso marcou? Avez-vous déjà été confronté à une situation où votre équipement de sécurité a joué un rôle crucial? Racontez. Você já se viu em uma situação onde seu equipamento de segurança desempenhou um papel crucial? Conte. Une leçon amère tirée d'une expérience à risque sur une moto, pourriez-vous la partager? Uma lição amarga tirada de uma experiência arriscada de moto, você poderia compartilhá-la? Avez-vous déjà modifié votre itinéraire ou votre façon de conduire après une situation dangereuse à moto? Pourquoi? Você já mudou seu itinerário ou sua forma de dirigir após uma situação perigosa de moto? Por quê? Quelle marque de moto préférez-vous et qu'est-ce qui vous attire chez elle? Qual marca de moto você prefere e o que te atrai nela? La fiabilité de BMW Motorrad est vraiment impressionnante, n'est-ce pas? A confiabilidade da BMW Motorrad é realmente impressionante, não é? On dirait que Ducati a un charme italien indéniable, selon vous? Parece que a Ducati tem um charme italiano inegável, você não acha? Yamaha offre un excellent rapport qualité-prix, il me semble. A Yamaha oferece um ótimo custo-benefício, me parece. La performance de Kawasaki est tout simplement inégalable pour certaines personnes. O desempenho da Kawasaki é simplesmente incomparável para algumas pessoas. Honda a toujours été synonyme d'innovation dans le monde de la moto, non? Honda sempre foi sinônimo de inovação no mundo da moto, não é? Aprilia est reconnu pour son design audacieux et ses technologies de pointe. Aprilia é reconhecida por seu design ousado e suas tecnologias de ponta. Triumph, avec son héritage britannique, est une marque qui a du caractère. Triunfo com seu legado britânico é uma marca que tem personalidade. KTM semble être le choix idéal pour les amateurs de sensations fortes, vous ne trouvez pas? KTM parece ser a escolha ideal para os amantes de adrenalina, você não acha? La polyvalence des motos Suzuki est un atout majeur. A versatilidade das motos Suzuki é um grande trunfo. Certains apprécient particulièrement le confort offert par les Harley-Davidson sur de longues distances. Algumas pessoas apreciam particularmente o conforto oferecido pelas Harley-Davidson em longas distâncias. Il paraît que les motos indians sont parfaites pour ceux qui recherchent un style vintage authentique. Aparentemente, as motos Indian são perfeitas para quem busca um estilo vintage autêntico. La légèreté des motos Husqvarna est un avantage certain en milieu urbain, n'est-ce pas? A leveza das motos Husqvarna é uma vantagem certa no ambiente urbano, não é mesmo? On dit que les motos MV Agusta sont de véritables œuvres d'art. Disse que as motos MV Agusta são verdadeiras obras de arte. La robustesse des motos Royal Enfield est un atout pour l'aventure, selon moi. A robustez das motos Royal Enfield é um trunfo para a aventura, na minha opinião.
Les motos Norton ont une histoire riche et fascinante, il me semble. As motos Norton têm uma história rica e fascinante, me parece. La technologie embarquée sur les motos gas-gas est vraiment impressionnante. A tecnologia embarcada nas motos gás-gás é realmente impressionante. Le design sportif des motos CF Moto attire particulièrement mon attention. O design esportivo das motos CF Moto chama particularmente minha atenção. Quelle est votre préférence, les routes sinueuses de montagne ou l'immensité des autoroutes? Qual é a sua preferência, as estradas sinuosas da montanha ou a imensidão das autoestradas? Les paysages alpins vous attirent-ils plus que la vitesse sur l'asphalte? As paisagens alpinas te atraem mais do que a velocidade no asfalto? On dirait que les virages serrés des montagnes sont plus excitants, non? Parece que as curvas fechadas das montanhas são mais emocionantes, não? Est-ce que le calme d'une longue ligne droite vous apaise davantage qu'un col de montagne? A calmaria de uma longa linha reta te acalma mais do que um colo de montanha? Les autoroutes offrent une liberté particulière, mais les montagnes? As autoestradas oferecem uma liberdade particular, mas as montanhas. Un autre univers. Outro universo. Pour vous, le plaisir se trouve-t-il dans la contemplation des sommets ou dans l'adrénaline de la vitesse? Para você, o prazer está na contemplação dos picos ou na adrenalina da velocidade? Les routes sinueuses semblent offrir un défi plus intéressant, n'est-ce pas? As estradas sinuosas parecem oferecer um desafio mais interessante, não é mesmo? L'appel des montagnes est irrésistible pour certains, et les autoroutes pour d'autres. Quel camp représentez-vous? O chamado das montanhas é irresistível para alguns, e as autoestradas para outros. Em qual lado você está? Est-ce que la vue panoramique des montagnes vaut plus qu'une vitesse élevée sur l'autoroute? A vista panorâmica das montanhas vale mais do que uma alta velocidade na rodovia? Les autoroutes, c'est pratique, mais les montagnes? As autoestradas são práticas, mas as montanhas. Quelle sensation! Que sensação! On se sent tellement petite face à l'immensité des montagnes, c'est ça qui est beau. A gente se sente tão pequena diante da imensidão das montanhas. É isso que é bonito. Est-ce que le bruit du moteur sur l'autoroute vous procure plus de plaisir qu'un virage en montagne? O barulho do motor na estrada te dá mais prazer do que uma curva na montanha? Les montagnes offrent un défi technique, tandis que l'autoroute est plus relaxante, n'est-ce pas? As montanhas oferecem um desafio técnico, enquanto a rodovia é mais relaxante, não é mesmo? Pour une vraie évasion, rien ne vaut les routes sinueuses de montagne. Para uma verdadeira escapada, nada se compara às estradas sinuosas da montanha. Est-ce que la sensation de liberté est plus forte sur l'autoroute ou en montagne? A sensação de liberdade é mais forte na estrada ou na montanha? Les autoroutes sont rapides, mais les montagnes? As autoestradas são rápidas, mas as montanhas? Quelle aventure! Que aventura! Est-ce que le paysage défile plus vite sur l'autoroute ou en montagne? A paisagem passa mais rápido na autoestrada ou na montanha? On se sent tellement vivant quand on prend les virages en montagne, c'est incroyable. A gente se sente tão viva quando faz as curvas na montanha, é incrível. Quelle musique accompagne tes longues balades à moto, généralement?
Que tipo de música te acompanha nos seus longos passeios de moto, geralmente? Un bon rythme est essentiel pour les kilomètres, n'est-ce pas? Um bom ritmo é essencial para os quilômetros, não é mesmo? Pour un voyage à moto, la bande sonore idéale serait. Para uma viagem de moto, a trilha sonora ideal seria: Les mélodies qui résonnent le mieux sur deux roues, ce sont lesquelles? quais melodias ressoam melhor em duas rodas? On dirait que la route appelle une certaine ambiance musicale, tu ne trouves pas? Parece que a estrada pede uma certa atmosfera musical, você não acha? Qu'est-ce qui te motive à tourner le guidon pendant des heures, musicalement parlant? O que te motiva a girar o guidão por horas, musicalmente falando? La playlist parfaite pour un road trip à moto, c'est une question de goût, évidemment. A playlist perfeita para uma viagem de moto é questão de gosto, obviamente? Si on devait composer l'album ultime pour un biker, ça donnerait quoi? Se tivéssemos que compor o álbum definitivo para um motociclista, como seria? Les morceaux qui te font vibrer le plus quand tu es sur la moto, ce sont. Quais músicas te fazem vibrar mais quando você está na moto? Quelle est ta sélection musicale pour échapper au quotidien à moto? Qual é a sua seleção musical para escapar da rotina de moto? La musique qui te donne des frissons sur la route, c'est plutôt quel genre? Que tipo de música te arrepia na estrada? Pour les longues distances à moto, tu préfères quelque chose de calme ou d'énergique? Para longas distâncias de moto, você prefere algo calmo ou energético? Quelle est la chanson qui te fait instantanément penser à la liberté sur deux roues? Qual é a música que te faz pensar instantaneamente em liberdade sobre duas rodas? Si ta moto pouvait parler, quelle musique elle choisirait pour un long trajet? Se a sua moto pudesse falar, que música ela escolheria para uma viagem longa? Quelle ambiance sonore te suit sur les routes sinueuses, habituellement? Qual ambiente sonoro te acompanha nas estradas sinuosas geralmente? Les artistes qui t'accompagnent le plus souvent lors de tes aventures à moto, ce sont. Os artistas que te acompanham mais frequentemente em suas aventuras de moto são: Quelle est ta source d'inspiration musicale pour les voyages en deux roues? Qual é a sua fonte de inspiração musical para viagens de duas rodas? La musique qui te donne l'impression de voler sur la route, c'est laquelle? Qual é a música que te dá a sensação de estar voando na estrada? Privilégiez une moto légère pour commencer, la maniabilité est essentielle. Dê preferência a uma moto leve para começar, a dirigibilidade é essencial. N'hésitez surtout pas à prendre des cours de pilotage, cela vous donnera une base solide. Não hesite em fazer aulas de pilotagem, isso lhe dará uma base sólida. L'équipement de protection intégrale est non négociable, chaque fois, sans exception. O equipamento de proteção integral é não negociável sempre, sem exceção. Soyez toujours attentif à votre environnement et anticipez les dangers potentiels sur la route. Esteja sempre atenta ao seu entorno e antecipe os perigos potenciais na estrada. La fluidité est plus importante que la vitesse, surtout au début de votre apprentissage. A fluidez é mais importante que a velocidade, especialmente no início do seu aprendizado. Ne surestimez jamais vos capacités, l'humilité est une grande qualité sur deux roues. Nunca superestime suas capacidades, a humildade é uma grande qualidade sobre duas rodas.
Une bonne visibilité est cruciale, portez des vêtements clairs et réfléchissants. Boa visibilidade é crucial. Use roupas claras e refletivas. Familiarisez-vous avec les commandes de votre moto avant de prendre la route. Familiarize-se com os comandos da sua moto antes de pegar a estrada. La météo peut changer rapidement, soyez prêt à adapter votre conduite en conséquence. O tempo pode mudar rapidamente, esteja preparada para adaptar sua condução de acordo. Entretenez régulièrement votre moto pour éviter les mauvaises surprises. Mantenha sua moto regularmente para evitar surpresas desagradáveis. Apprenez à freiner correctement, c'est la clé de votre sécurité. Aprenda a frear corretamente, é a chave da sua segurança. La route est partagée, respectez les autres usagers et leurs droits. A estrada é compartilhada, respeite os outros usuários e seus direitos. Ne vous laissez pas distraire par votre téléphone ou d'autres éléments extérieurs. Não se distraia com o seu telefone ou outros elementos externos. Pratiquez régulièrement pour gagner en confiance et améliorer vos réflexes. Pratique regularmente para ganhar confiança e melhorar seus reflexos. Soyez conscient de votre propre fatigue, ne roulez pas si vous êtes épuisé. Esteja ciente do seu próprio cansaço, não dirija se estiver exausta. La patience est une vertu, ne vous précipitez pas dans les virages. A paciência é uma virtude, não se apresse nas curvas. N'oubliez jamais de vérifier l'état de vos pneus avant chaque trajet. Nunca se esqueça de verificar o estado dos seus pneus antes de cada viagem. Une bonne planification de votre itinéraire peut vous éviter bien des ennuis. Um bom planejamento do seu itinerário pode evitar muitos problemas.